Você já parou para refletir sobre a intrigante situação de Caim, um dos primeiros filhos de Adão e Eva, conforme relatado na Bíblia? Como ele encontrou uma esposa? E mais impressionante ainda, como ele gerou um filho, considerando que Adão e Eva eram os únicos progenitores da humanidade. Ao aprofundarmos nossa análise nas entrelinhas das Escrituras, desvendaremos as respostas para esse enigma. Portanto, desde já, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e embarcar conosco nessa fascinante jornada de descoberta. Caim, uma figura central nas histórias bíblicas, é apresentado como o primogênito de Adão e Eva, estando nos primórdios da humanidade. Seu relacionamento com seu irmão mais novo, Abel, torna-se crucial na famosa narrativa do sacrifício. Ambos oferecem suas ofertas a Deus, mas apenas a de Abel é aceita, enquanto a de Caim é rejeitada. O motivo dessa rejeição permanece um mistério, gerando várias interpretações ao longo dos séculos. Alguns acreditam que a qualidade das ofertas foi o fator decisivo, enquanto outros defendem que o problema estava na atitude de Caim. A rejeição incitou uma crescente amargura em Caim, culminando na primeira tragédia humana registrada na Bíblia. Tomado pelo ciúme e pela ira, Caim comete o terrível crime de fratricídio, tirando a vida de Abel. Esse episódio não apenas demonstra a fragilidade humana, mas também revela a gravidade do pecado e suas consequências, ecoando pelas páginas da história bíblica como um forte alerta sobre o impacto das nossas escolhas. Como resposta ao crime, Deus impôs um castigo a Caim. A ira divina se manifestou por meio de uma maldição e de uma marca que Caim deveria carregar como sinal de sua transgressão. Embora a natureza exata dessa marca não seja descrita, ela simboliza a separação e o fardo do pecado que o acompanharam por toda a vida. Além da punição física, o castigo também foi psicológico e emocional. Caim foi condenado a vagar como um andarilho, afastado da presença de Deus e da sociedade. A solidão de Caim reflete a profunda alienação provocada pelo pecado. Ele se tornou um andarilho solitário, representando o isolamento espiritual e emocional. Preocupado com o peso de sua maldição e temendo ser morto por outros, Caim expressa seu medo a Deus, que responde colocando uma marca sobre ele, garantindo sua proteção. Esse ato de Deus revela uma misericórdia que, mesmo em meio ao juízo, ainda preserva a vida de Caim. É nesse ponto que surge uma pergunta intrigante: quem seriam esses outros que Caim tanto temia? Afinal, se Caim e Abel eram os únicos filhos de Adão e Eva, de onde surgiriam essas pessoas? Antes de entrarmos nessas questões, aproveito para lembrá-lo de se inscrever no canal e deixar o seu like. No capítulo 4 de Gênesis, versículos 16 e 17, encontramos a resposta. Descobrimos que Caim, mesmo em sua condição de errante, encontrou uma esposa e formou uma família. Dessa união nasceu Enoque, dando início a uma nova geração. De forma surpreendente, Caim não apenas sobreviveu ao castigo divino, mas também construiu uma cidade, a qual nomeou em homenagem ao seu filho, Enoque. Esse feito simboliza a resiliência e a capacidade humana de se reerguer, mesmo diante das consequências do pecado. A decisão de Caim de criar um legado e uma comunidade demonstra sua determinação em seguir adiante, mesmo com as adversidades que enfrentava. Entretanto, essa parte da história levanta mais perguntas. A Bíblia não esclarece com quem Caim se casou ou como formou essa família. Uma hipótese é que Deus tenha criado outros seres humanos além de Adão e Eva, possibilitando a rápida expansão da humanidade. Contudo, essa teoria é puramente especulativa e carece de suporte explícito nas Escrituras. A teoria mais amplamente aceita é que Caim tenha se casado com uma irmã. Isso se baseia na ideia de que, naquela época, as famílias eram grandes e as pessoas viviam por séculos. A Bíblia menciona em Gênesis 5:4 que Adão teve outros filhos e filhas, o que reforça a possibilidade de que Caim tenha formado sua família com uma irmã ou sobrinha, algo que naquele contexto histórico era comum e necessário para a sobrevivência da raça humana. No início da humanidade, o casamento entre parentes próximos não era apenas permitido, mas essencial para a propagação da espécie. Leis proibindo essas uniões só surgiram mais tarde, com a Lei Mosaica, cerca de 2.500 anos após a criação de Adão e Eva. Antes disso, o casamento entre parentes próximos era uma prática comum, como visto em exemplos bíblicos, como Abraão, que se casou com sua meia-irmã, Sara, e Isaac, que se casou com sua prima, Rebeca. Após o dilúvio, os filhos de Noé também precisaram se casar entre si para repovoar a terra.
Esses exemplos mostram que, em diferentes momentos da história bíblica, o casamento entre membros da mesma família era uma prática necessária para a continuidade da linhagem humana. As leis contra o casamento entre parentes, registradas no livro de Levítico, surgiram como parte de um esforço divino para proteger a humanidade dos riscos da endogamia e das consequências genéticas associadas. A regulamentação dessas uniões ocorreu quando as populações humanas já haviam crescido e se diversificado o suficiente para permitir uniões fora do círculo familiar próximo. Embora as interpretações dessas passagens possam variar entre diferentes tradições religiosas e teológicas, o respeito pela soberania divina e pela palavra de Deus continua sendo o princípio fundamental. Independentemente das especulações, a aceitação da vontade de Deus é o que nos guia. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Confira também os vídeos que aparecerão na sua tela para continuar aprendendo mais sobre temas bíblicos.